continua falando, mas eu lembro que é, era uma coisa muito assim de. Não é que o trabalho era humilhante para você, mas eu lembro que você falava que você sentia que você tinha mais coisa para oferecer, assim, nas suas palavras, né, mas mais coisas para Sim. oferecer Por e você quê? não estava encontrando caminhos, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre eu tinha dentro de mim, poxa, eu já ajudei tantas pessoas, eu já inspirei tantas pessoas, e aqui nesse meu trabalho eu não estou conseguindo ajudar nem a minha atividade, porque nem falar inglês direito, atender os clientes direito eu consigo. Eu nunca vou me esquecer que eu estava numa loja, né, de que eu vendia sabonetes, tinha uma meta para. Gente, vocês não acreditam que eles ensinaram essa história, mas tinha uma meta de toda para captar leads, né, para captar e-mails, E-mail. E-mail, eu lembro né? dessa E sessão. aí, o que aconteceu? E eu não tinha o inglês, e toda vez que eu falava, pedia o e-mail da pessoa, ela não entendia o que ela queria com o que eu falava. E aí eu comecei a escrever. Aí eu pedi, né, eu pegava um papelzinho assim e escrevia para É o o mito. cliente digitar o e-mail. E aí, com essa minha atitude, eu atingia muito mais leads, né, muito mais captação de leads do que a pessoas que tinham inglês. E aí, com a clareza das sessões, né, com a sessão com a Gabi, eu comecei a ver que a minha carreira que eu tinha deixado para o Brasil, eu poderia ajudar outras pessoas. E aí foi de uma forma muito inspiradora que eu comecei, sem nenhuma estratégia, a desenvolver conteúdos, ensinamentos de tudo que eu sabia sobre vendas de seguro. Na verdade, era sobre vendas. Eu tenho mais de 20 anos de venda. E aí as pessoas queriam saber mais sobre vendas de seguro. E aí eu não vi esse sinal, sabe? Ah, as pessoas precisam mais de ajuda nas vendas de seguro. Só que eu queria tanto enterrar aquela história minha, que eu conquistei na empresa que eu trabalhava, que eu não queria falar sobre seguro. Mas as pessoas sempre falavam, mas Marcele, como é que você fazia para atender um cliente assim? Marcele, como é que você fazia para fazer um fechamento desse jeito? Aí até que eu me permiti, depois da passagem, né, com as sessões da Gabi, de ouvir mais o meu coração, de entender o meu propósito nessa vida. E aí foi quando, em dezembro, daquele ano, eu lancei, né, uma turma e comecei a ensinar corretores de seguros a vender dentro da minha tese, dentro da minha visão. Então, eu tenho certeza absoluta que se não fosse essa clareza, né, que eu tive com a Gabi, com todo, né, com esses 4 encontros, eu não teria tido a segurança, né, e a intimidade comigo mesmo, de falar, não é porque você não fala inglês, não é porque você deixou uma carreira brilhante no Brasil, que você não pode se tornar uma pessoa bem-sucedida como você era. Então, eu consegui transformar um limão numa limonada após essa clareza, junto com as sessões, né, enfim, o discernimento, né, Gabi, que as Sim, sessões sim. acabam dando. Então, isso que foi muito bacana, né? Então, as coisas foram. Quando a gente. Eu quero pegar esse gancho, para falar uma coisa. Quando a gente está. Isso que eu percebo uma coisa em comum em todas as minhas clientes. Quando a gente está governada pelo medo, o que acontece? O que determina as nossas escolhas a partir do medo é a nossa necessidade primitiva de sobreviver. E se você acredita que sem a aprovação dos outros você não pode viver porque você vai deixar de ter essas pessoas na sua vida, se você acha que E, sem o Gabi, apoio dos outros. e o mais Ah, curioso, olha que interessante, eu não tive apoio de ninguém, nem do meu sim, marido. Na verdade, até sim, hoje eu não tenho nele. Por quê? Porque na cabeça dele, ele acha uma boboseira tudo isso. Só que no meu eu interior, eu falo, poxa, eu continuo fazendo transformação na vida das pessoas. Eu só tô sim. doente, eu vejo motivação dentro de mim para trabalhar, sabe? E aí, se eu não tivesse entrado, né, nesse fluxo, que na minha visão eu sou muito mais feliz, talvez eu estaria lá como uma vendedora, nada contra quem é vendedor de sabonete, mas eu estaria lá ganhando um mínimo por hora, porque era o que eu ganhava, numa loja de shopping, 8, 9 horas em pé, né, E sem sentindo perspectiva um e infeliz. potencial enorme dentro de você, né? Porque esse potencial reprimido, que a gente reprime em função do medo, não é só estresse, gente. A gente adoece fisicamente.
muito. fisicamente, o corpo adoece. Porque são sinais que você precisa ir ouvindo e percebendo para mudar, né? Isso que a Marcele falou do apoio do parceiro é uma coisa que eu vou falar em outra live mais pra frente, mas eu já vou adiantar porque foi muito importante o que ela falou. Que ela falou assim: eu não tive o apoio do meu parceiro e a gente tem, mulher, a gente tem essa coisa, esse desejo. Eu vou colocar aqui esse conto de fadas, porque é uma coisa que a gente vai quebrar nas próximas lives, de que assim, o meu parceiro tem que me apoiar incondicionalmente. E não, gente, não tem. Você tem que se apoiar em primeiro lugar, porque talvez o seu parceiro ele não venha ele não seja assim o seu cliente, se você tem um negócio. Talvez o seu parceiro ele não esteja no seu mercado, talvez o seu parceiro ele não esteja, mas principalmente ele não está dentro de você, da sua vida, da sua individualidade como pessoa. Então, quando você diz para mim, quando alguém me diz e aqui eu me sinto autorizada a falar isso, que a gente está num link oculto só para quem, imagina, 9h40 da noite, onde eu tô, tá frio, e você tá me ouvindo até agora, você já tá me dando indício de que você quer mudar isso na sua vida. Então eu vou te falar, se você tá se contando essa história de que eu não mudo, eu não coloco os meus desejos, porque o meu marido vai me julgar, você já tem que, você já tá desconectada da sua essência, das suas potências. Você já está se reprimindo, você já está estressada e provavelmente você já está se sentindo adoecida. E esse adoecimento, ele vai dando sinais. A gente começa a perder a nossa vaidade de ser aquela pessoa Uhum. que, assim, eu me vejo bem, me vejo saudável, me vejo, sabe, me reconheço. A gente começa a se mutilar e se transformar em alguma coisa que supostamente essas pessoas vão autorizar, vão aprovar, vão gostar. E elas também não aprovam, não gostam. Por quê? Porque elas têm as próprias questões delas. Então é muito importante que a gente desenvolva essa coragem como um músculo, porque ela é um músculo, né, Má? Sim, Você sim. passou por uma situação de vida que te mudou, né? E é óbvio que você foi atrás, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento, a gente fez as Essa sessões, você nunca experiência parou, né? contigo, se eu fosse resumir, Gabi, ela, ela não só a coragem, né? Ela me ajudou a ter a clareza de como que eu poderia reconstruir a minha vida novamente, independente do lugar que eu estivesse vivendo, né? Independente das opiniões, dos julgamentos. Então, assim, para mim foi muito, muito, muito importante, assim. Talvez se eu não tivesse passado por esses 4 encontros, né, que nós tivemos, eu estaria infeliz. Talvez eu teria até voltado para o Brasil, de não Uhum. me aguentar a viver naquele casulo, Eu né? lembro, Então, eu lembro naquela época, eu vou contar aqui que você estava num projeto de contar para as pessoas como era a sua vida no Canadá. exatamente. Porque eu queria fugir do meu passado. Na verdade, assim, a minha É, intenção era enterrar a minha história, né? E aí eu comecei assim, falando da minha história, quer dizer, falando da minha trajetória para cá, falando sobre vendas, mas não queria falar sobre seguro, não queria. é, Mas aí, e, né, fluxo por isso, natural. por isso que eu falei para você, eu falo para todos vocês, gente, a gente nunca recomeça do zero. Porque a gente tem uma bagagem, a gente só precisa se entender que essa bagagem, ela não é a Águida se identificando. Essa bagagem, gente, ela não é um peso, ela é a nossa essência. Se a gente se desconecta, você falou, eu queria apagar, eu queria. Se a gente ficar fazendo isso com a nossa própria história, o que que a gente faz? A gente tende a se colocar nas mesmas situações ruins para evitar, supostamente, o resultado ruim que deu no passado. E não é assim. Não é determinante desse jeito. A gente precisa ter essa coragem de essa é a minha história, eu tenho essa bagagem, eu não vou recomeçar do zero. E um dos Uhum. motivos de eu ter te convidado hoje foi isso. Eu acho que você integrou tanto a sua quem você é, que eu acho, eu me considero professora, né? Dou aula, então me considero professora. Sou terapeuta, psicanalista, consteladora, escritora, mas eu amo ensinar. Se eu tivesse, há 8 anos atrás, encontrado com a Gabriela hoje e ela tivesse me ensinado tudo, eu não teria sofrido o tanto que eu sofri. Essa é a minha essência. A minha essência é essa. Eu fugi dessa essência por muito tempo, por medo. Por medo
que as pessoas vão começar a me chamar de blogueirinha, vão começar, porque eu quero ser nômade digital, eu quero transformar as minhas terapias num projeto coletivo, que eu atinja todas as pessoas, mas que a minha essência exploradora, curiosa, é, eu não precise me sufocar, eu não precise enterrá-la, né? Então a gente vai encontrando ferramentas como a jornada, o Supera é uma ferramenta que fazem com que a gente tenha essa curiosidade de criar coisas novas para nossa vida, que de repente Uhum. você tá aí com um projeto, assim como a Marcele teve, e você não coloca para o mundo porque você se recua diante do desafio que é o que as pessoas vão dizer. Mas será que eu não sou louca de abandonar? Não, você não está abandonando. Você está pegando a sua bagagem e transformando ela numa coisa nova. Nunca Sim, abandonem a sua bagagem. E como depois dessas sessões mudou, assim, melhorou sua vida? Má, você já contou que você sim. conseguiu colocar o projeto, o Fluente em Vendas, né? Hoje o seu trabalho é esse, né? Hoje você Não, é esse é meu mentora. trabalho e eu nem penso em fazer outra coisa da vida, sabe? Não passa na minha cabeça o que acontecia na empresa que eu trabalhava. Uhum. Às vezes aquele sentimento de falar, nossa, e se eu estou realmente fazendo a coisa certa, né? Até quando eu vou aguentar essa loucura? Então, assim, eu estou na minha segunda gestação, né? Eu estou com 16 semanas gravidinha. Obviamente que eu vou dar uma paradinha, assim, no ritmo, mas sabe aquela coisa que você tem prazer, as coisas acontecem de uma forma natural, assim, as coisas Sei, evoluem. Então, eu percebo que eu estou vivendo o meu propósito. E por opiniões externas, ou até mesmo por algumas sombras minhas do passado, quando eu cheguei aqui, achei que eu precisava ter que recomeçar tudo do zero, reconstruir uma nova Marcele. Tanto que, assim, Gabi, eu tinha tanta dificuldade de falar do meu eu do passado, que depois que eu comecei a me expor, a fazer live nas redes sociais, as minhas amigas que eu tinha conquistado aqui falaram, nossa, Marcele, eu não sabia de tudo isso. Por é, quê? Porque eu realmente me coloquei numa caixinha, que eu precisava ser aquela vendedora que uhum, trabalhava no estoque, repor os sabonetes, recomeçar do zero, aquela menina de 14 anos, sem brilho, sem pegada, sim, né, sem história, recomeçando do zero. E não, independente se você está com 40 anos aqui, ou com 50, casado, com filho ou sem filho, eu acho que o autoconhecimento de você saber o porquê que você veio para essa vida é o mais importante. E você ouvir a sua voz, né? sim. Sim, Má, você falou uma coisa importante, assim, tem várias coisas importantes aqui nessa aula, gente, mas uma coisa muito importante é o medo faz a gente se esconder, gente. O medo, ele faz a gente se esconder. E o Verdade. medo, ele faz outra coisa também, faz a gente se encaixar em estereótipos, né, de receitas que elas não necessariamente elas funcionariam. O que a Marcele está Uhum. contando é a inspiração dela. O que eu vou dar para vocês são ferramentas que vocês vão usar para se conectarem com vocês mesmas. Mas esse estereótipo do medo, ele faz você acreditar, então, assim, eu tenho medo de fazer tal coisa. Se eu embarcar em tal coisa, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou estar sozinha, eu vou estar abandonada, eu vou estar desamparada. Então, qual que é o outro caminho, supostamente, para eu não sentir medo e eu ter sucesso? Deixa eu olhar um estereótipo do que seria uma boa imigrante no Canadá. Não, uma boa imigrante tem que começar do zero? Não. Eu acho que você se conectou tanto com a sua bagagem e você teve tanta coragem a partir disso que você criou o seu caminho. Ele Exatamente, não é o exatamente. caminho, ele não é o caminho de todo imigrante, óbvio, porque você não é igual a todo mundo, né? Nem os nossos, a gente tem 10 dedos na mão, né? Eles não são iguais entre si. O pessoal tá falando aqui, se sente medrosa. Gente, calma, a gente vai juntas, a gente tá desconstruindo muita coisa. Espero que vocês saiam daqui assim, nossa, motivadas, inspiradas. É, Até quinta-feira a gente tem bastante coisa para acontecer, mas o mais importante, no final eu vou dar uma ferramenta para vocês se conectarem com medo. É isso. E eu fiz um combinado com a Má de ficar 25 minutinhos no máximo com ela hoje. Eu te agradeço muito, Má, por você Imagina. pela generosidade de você compartilhar sua experiência. É, Depois eu quero que você mande a sua foto lá na Times Square.
sua fotona lá, porque eu quero que as pessoas entendam a coragem. Quando a gente está conectada com a nossa coragem, o quanto que o nosso passado vira uma bagagem e a gente para de se prender a uma coisa. A bagagem da Má, né? Assim, eu não tô encerrando a live, eu só tô dispensando a Má porque eu combinei com ela 20 minutinhos, ela tem compromisso agora, e eu vou dar as ferramentas para vocês ainda, então fiquem. Mas eu quero que vocês entendam o quanto a gente está conectada com o nosso desejo, com a nossa essência, faz a gente ter coragem de seguir para frente e não para trás. Porque a Uhum. Marcele, se ela ficasse presa na imagem daquela mulher, né, daquele banner no topo da Times Square com a foto dela, de maior corretora de seguro de vida do Brasil e primeira mulher a atingir esse patamar, né? A primeira coisa que ela ia fazer era recuar diante das críticas das pessoas. Nossa, mas você vai abandonar isso para ir para o Canadá? Mas ir para o Canadá era o sonho dela. Proporcionar qualidade de vida para o filho. Por isso que eu digo, eu tenho o meu sonho, eu sou nômade digital, eu estou vivendo aqui o meu desejo, que é viver, trabalhar e viajar. Pode não ser o seu sonho. Esse não era o sonho da Marcele, o sonho da Mar era outro. Mas eu quero que vocês se inspirem nessas histórias, do quanto é importante você estar conectada profundamente com a sua essência e com o seu desejo. Sim, Eu te sim. agradeço muito, Mar. Depois Que você manda lindo, sua gente. E foto. olha, eu vou te falar que essa intimidade aqui, né, é muito bacana. Isso é muito raro, a gente ter esse ambiente. Então, aproveitem essa jornada, que com certeza vocês vão sair muito melhor cada dia, viu? Depois, agora eu fiquei Obrigada. curiosa de saber essas ferramentas, mas depois eu te consulto, tá bom, Gabi? Um Isso, super isso. beijo, viu? Beijo Fica enorme. com Depois me Deus. manda foto que eu vou colocar. A gente tem um grupão VIP, eu vou colocar lá no grupo, porque eu quero que vocês bebam dessa água da coragem que a Má tão generosamente deu pra gente hoje. Tá bom, lindona. Sucesso, meninas. Fiquem bem, tá bom? Bom descanso para vocês. Obrigada, Má. Agora a gente vai seguir para as ferramentas. Eu quero saber aí no chat o que vocês acharam, Má. Né? Ela é muito inspiradora. Eu quero que vocês realmente assim, né, se inspirem nessa coragem, né? E agora eu vou falar das ferramentas práticas. Eu quero saber se está todo mundo com papel e caneta na mão agora, porque o que eu vou entregar para vocês é uma ferramenta que eu entrego em atendimento terapêutico, é Deixa eu uma só ouvir o negócio. é uma ferramenta muito potente, tá? Que eu quero que vocês comecem a colocar em prática, porque essa ferramenta vai ser o primeiro passo. Já tô vendo gente abrindo caderno aí. Essa ferramenta, assim, ele é o ponto inicial, né, do que eu chamo de despertar. O despertar é isso que a Marcele contou. O despertar eu tenho uma bagagem, eu não vou abrir mão dessa bagagem, deixar essa bagagem perdida e recomeçar do zero. Eu vou identificar o que está me impedindo de usar essa bagagem para que eu coloque todo o meu potencial, toda a minha coragem no mundo como uma ferramenta, né, alinhada com os meus desejos. Identificando isso, vocês já vão se destravar já bastante para a live de amanhã e de quinta, que a gente vai, andar mais passos, né, adiante da nossa jornada do supera, né, para a gente superar. Então, assim, hoje, anotem, tá? Hoje, amanhã de manhã, vocês vão fazer a seguinte reflexão: com quem ou onde eu mais me estresso na minha vida? Vocês vão responder por escrito para vocês mesmas, não se coloquem filtros morais, sociais, éticos. Com quem você mais se estressa? É com seu chefe, com seu chefe, com seu gerente, com seus funcionários, com a sua mãe, com o seu pai, com filhos, com o marido? Então a pergunta é: com quem ou onde eu mais me estresso? Qual que é a situação mais estressante? Segunda pergunta que vocês vão responder para vocês mesmas: com essa pessoa ou nessa situação, eu me sinto autorizada, livre para dizer um não sem sofrer retaliação?
Ou seja, eu me sinto disponível para discordar dessa pessoa e discutir sem medo dela se vingar de mim depois, sem medo de eu perder o meu relacionamento com ela e sem que ela se coloque como vítima, de modo que eu me sinta culpada? Essa pergunta é muito importante. Com essa pessoa, nessa situação, você se sente autorizada a discordar, a dizer não, a rejeitar um pedido, sem sofrer retaliação depois? Eu quero saber se. A gente tem mais perguntas para responder, mas eu quero saber se vocês já se lembraram de alguma situação aí estressante. Terceira, qual foi a última situação ou a última vez em que essa pessoa fez alguma coisa com você e você se sentiu na obrigação de ceder para não se sentir mais ferida? Ou seja, você cedeu, você recuou para você por medo de você não se ferir mais e mais. Então, escrevam. Qual foi a última situação, qual foi a última discussão, quando foi que você cedeu e você se sentiu ferida por isso? Isso é muito. Eu vou contando para vocês, eu vou lembrando da minha jornada nos últimos anos, de tudo, de todas as áreas da minha vida. E como eu batalhei, gente, eu batalhei muito para ter acesso, porque 8 anos atrás, 9 anos atrás, para ter acesso a terapias, a essa estrutura que eu estou entregando para vocês, porque 8 anos atrás não era muito, eu não sabia por onde começar. E eu já era da área, porque eu tinha um trabalho numa multinacional, mas eu sempre fiz é, cursos, eu me formo como terapeuta há muitos anos já. Eu sempre, no paralelo, eu busquei esses cursos como uma ferramenta de autoconhecimento. Aí, outra pergunta. Você cede por medo das consequências? Gente, a resposta é para vocês, não é para mim. Então, sejam sinceras. Você cede por medo das consequências? E lembra no que eu falei antes, né? Toda relação tem um equilíbrio, né? Relação com o gerente tem um equilíbrio. Eu trabalho, eu tenho um gerente, uma gerente. Em troca do meu trabalho, do trabalho que eu ofereço, essa pessoa precisa, primeiro de tudo, respeito. Segundo, ela me paga, né, para eu fazer um trabalho. Ela respeita o meu conhecimento, o que eu trago de ideias. Ou você está sempre numa posição de submissão na sua empresa. Com seu marido, com seu parceiro, com seu namorado, como é? Você se vê sempre na postura de tô pisando em ovos, eu tenho que tomar cuidado. Em torno da mulher tem, eu vou chamar de fantasia, porque para psicanálise a fantasia é algo que a gente acredita, e por a gente acreditar nisso, que não é real, a gente vai vivendo em função daquilo. A gente tem essa fantasia de que mulher tem que ser tolerante, que mulher tem que ter sabedoria. O quanto acreditar nessas coisas coloca você numa situação de você ceder e a sua relação amorosa está desequilibrada. Por você acreditar, por exemplo, que sua mãe, ela tem mais acesso do que você em relação à sua própria vida, você tem que seguir o que ela fala, 100%. Então, lógico, nossas mães têm mais tempo de rodado, né, de quilometragem, porque vivem mais, sabem muitas coisas, têm muita sabedoria, mas o quanto que essa crença faz você ser submissa a coisas que ela desconhece sobre a sua própria vida e você permite, tá? Depois de responder tudo isso e escrever, sendo sinceras com vocês vão pensar, qual o meu medo de dizer não? Então, quer dizer, se eu dizer não, o que que vai acontecer? Escreva com base no seu medo. Se esse medo se tornar real, o que vai acontecer comigo? Respondam para vocês mesmas. Se esse medo, né? Se você discordar, se você puser energia, né, no lugar de criar situações para fugir, para recuar diante de uma decisão importante para você, se você recuar, qual o seu medo?
Se esse medo se tornar real, o que que acontece com você? Então vocês vão refletindo, são perguntas, se vocês olharem agora, tudo que vocês escreveram elas são encadeadas uma na outra, porque são ferramentas que a psicanálise, né? Se vocês estivessem aí há um ano num processo de psicanálise, vocês vão chegar a essas perguntas, né? Um ano toda semana, sentando, né? Eu sou psicanalista ou com outro psicanalista, vocês iam chegar a essas perguntas e a responder essas perguntas. Por isso que escrevam. Escrever faz a nossa mente criar mais possibilidades, caminhos neurais. A gente sai da fantasia, a gente vem para a realidade. Será que o meu medo é real ou o meu medo é fruto de alguma crença? Será que eu preciso realmente da aprovação das pessoas para tomar decisões na minha vida? Façam esse exercício. Eu quero que vocês digam aqui se vocês anotaram. Todas anotaram? Manda um sim, manda coração, manda a reação. A Lai tá falando que é genial. A Fátima mandou sim, a Kika também, a Águida. A Águida se identificou. Que bom, porque quando a gente se identifica com a história de alguém ou com algo que alguém está contando e aquilo dói na gente, a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa com essa dor. Quando a gente se distancia do, ai, não quero nem saber, deixa pra lá, a gente continua, lembra do estresse, investindo energia em evitar a dor, evitar o medo, e é muita energia. Façam esse exercício. Eu quero convidar todas vocês para abrirem a câmera. Vou fazer uma coisa agora. Abram a câmera, eu quero tirar um print com vocês, porque quero tirar uma fotinho de todo mundo aqui, sorrindo, felizes. Esse é o exercício do ponto inicial para uma coisa que a gente chama, na psicanálise, de despertar da consciência. É o despertar. Quando você percebe o que te paralisa e você sabe. Porque quando você sabe o que te paralisa, não tem como mais você deixar de saber, nem você desver. O próximo caminho, né, o próximo passo são os caminhos que a gente vai fazer na live de amanhã e na live da quinta. Convidem as amigas e as mulheres que estão no dia a dia com vocês, que vocês querem compartilhar, que vocês querem seguir juntas, para que vocês tenham também outras pessoas, né? Além daqui, da nossa rede. E eu vou convidar vocês para darem um sorrisão, eu vou tirar uma foto de todo mundo. E aí eu vou dizer para vocês postarem depois essa foto. Eu vou pedir para Monique, tira um print de todo mundo, porque eu tô com o celular e não tá pegando todo mundo. Tem bastante gente aqui. Eu vou fazer um convite, um desafio para vocês. Tem um outro exercício, é o próximo passo do despertar. Todo mundo que postar e marcar meu arroba, amanhã de manhã eu vou mandar um exercício no privado de vocês, porque eu vou narrar esse exercício para que vocês façam individualmente com vocês mesmas. Vai ser um presente meu para vocês. É um exercício terapêutico muito potente. Eu faço com as minhas clientes quando a gente já está em sessões mais avançadas, mas depois de responderem a essas perguntas, vocês vão ter já se sentir, vocês já sentirão, nossa, eu avancei muito. Só de responder essas perguntas para mim mesma, eu já avancei muito. Eu estou muito feliz de ter compartilhado tudo com vocês hoje, da interação de vocês. Amanhã tem muito mais. Eu espero vocês aqui às 9 horas. Todo mundo que compartilhar aí o print, eu vou jogar lá no grupo, marcar meu arroba, eu vou mandar um áudio com exercício, um áudio para você, personalizado com exercício. E aí amanhã à noite a gente continua essa jornada do Supera. Beijo enorme em vocês, a gente se vê amanhã.